Meus amigos, hoje temos sim Globo Esporte, mas um Globo Esporte de luto, carregado de tristeza por essa tragédia no centro de treinamento do Flamengo, que você já está acompanhando aqui na programação da Globo ao longo da manhã dessa sexta-feira. Um incêndio no fim da madrugada deixou 10 mortos, 3 feridos, todos atletas das categorias de base entre 14 e 16 anos. 6 já foram identificados. O Eric Faria está lá no Ninho do Urubu acompanhando de perto. Quais são as últimas notícias daí, Eric? Escobar, boa tarde. Uma sexta-feira muito triste para todos nós. Lamentavelmente, a gente está em frente ao Flamengo não para falar de futebol, mas para falar de uma tragédia, né? Conforme a gente vem mostrando ao longo da nossa programação, um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma estrutura provisória aqui no Ninho do Urubu, que servia de alojamento para meninos, para adolescentes que jogavam no Flamengo, nas divisões de base do clube, como você disse. 10 mortes confirmadas, a gente já tem o nome de 6 atletas que já tiveram as suas identificações. O Christian Ismério, de 15 anos, o Pablo Henrique, de 14 anos, o Arthur Vinícius, também de 14 anos, faria 15 anos amanhã, o Bernardo Pisseca, também de 14 anos, e o Vitor Isaías, de 15 anos, e o Átila Paixão, esse foi o último nome confirmado agora há pouco, de 17 anos. O Átila Paixão, a família dele está em Sergipe, e teve esse último nome confirmado. Ainda faltam 4 vítimas, né, dessa tragédia para a gente confirmar os seus nomes. Outros 3 atletas conseguiram escapar, graças a Deus, com vida, né? O Cauã Emanuel, o Francisco Diogo e o Jonathan Cruz Ventura. Esse está ferido com mais gravidade, né? As queimaduras foram mais sérias. Ele está internado no Hospital Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, que tem especialidade em queimaduras. Os outros 2 meninos, o Cauã e o Francisco, já foram transferidos para um hospital particular aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Como eu disse, esse incêndio aconteceu por volta das 5h15 da manhã. Rapidamente os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Quando chegaram, as 10 vítimas já não conseguiram resgatar com vida as pessoas que estavam dentro dessa estrutura, né, que foi totalmente destruída. Esses 3 meninos que sobreviveram já estavam aqui do lado de fora, ou seja, ninguém conseguiu ser resgatado com vida, infelizmente. Há pouco o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se pronunciou ao longo do Globo Esporte. A gente vai mostrar o depoimento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A gente segue aqui, viu, Escobar, acompanhando esses acontecimentos, muita movimentação aqui do lado de fora. Infelizmente, a gente acompanhou também familiares, parentes das vítimas chegando aqui ao Ninho do Urubu. Um dia muito triste, realmente, uma tragédia para o Rio de Janeiro, para todo o país, viu, Escobar? Obrigado, Eric. Triste mesmo, qualquer atualização, chama a gente daí. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais manifestações nas redes sociais. Agora, a gente vai conhecer um pouco mais o centro de treinamento do Flamengo, onde aconteceu essa tragédia. O terreno onde funciona o Ninho do Urubu pertence ao Flamengo desde 1984. Ele fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Em 2010, o time profissional passou a treinar definitivamente aqui. O Flamengo passava por dificuldades financeiras e foram feitas até campanhas com torcedores para a construção do CT. Quando a situação do clube melhorou, foram feitos mais investimentos e o Ninho do Urubu se transformou num dos mais modernos centros de treinamento do país. Ao todo, o Ninho do Urubu tem 5 campos de futebol, além de academias, piscinas, refeitórios, quartos e outras instalações. Os profissionais utilizam uma estrutura inaugurada ano passado, que custou cerca de 26 milhões de reais. O prédio que eles usavam anteriormente, inaugurado em 2016, foi destinado então à base, num processo de mudança que está em andamento. Jovens de até 17 anos ainda ficavam no prédio mais antigo do CT, o que pegou fogo. A ideia era desativar gradualmente esse espaço nas próximas semanas. Logo depois do incêndio, muita gente começou a postar manifestações de carinho e solidariedade nas redes sociais. Vinícius Júnior, do Real Madrid, criado nas divisões de base do Flamengo, escreveu: "Força, força e força aos familiares dos jovens." Lucas Paquetá, do Milan, outro jogador revelado pelo Flamengo, postou uma mensagem de luto. "Que Deus conforte o coração de todos", ele escreveu. Romário também se solidarizou. Sonhos interrompidos e famílias devastadas. Neymar postou uma mensagem de luto e foi breve.
Meus sentimentos. O Felipe Viseu, jogador que agora está no Grêmio, mas que foi formado na base do Flamengo, inclusive viveu nos alojamentos do Ninho do Urubu, se manifestou mais cedo sobre essa tragédia. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares. E a todos os familiares, muita força, meus sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós. Meus amigos, agora para todo o Brasil, a gente volta a falar dessa tragédia, um incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou 10 pessoas, deixou 3 feridos, meninos das categorias de base entre 14 e 16 anos. O Eric Faria está no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Eric, você tem as últimas informações para a gente? Sim, Escobar, agora há pouco todos os dirigentes do Flamengo deixaram aqui o Ninho do Urubu e se dirigiram para a Gávea, onde é a sede social do clube. Ali está sendo montado, digamos assim, um comitê de crise, né? Dali o Flamengo vai gerenciar toda essa tragédia e prestar solidariedade às famílias desses meninos. Desde as primeiras horas do dia, viu, Escobar, a gente viu o poder público estar aqui no Flamengo. Assim, a gente viu o vice-governador veio para cá, o secretário estadual de esportes, carros da polícia, defesa civil, corpo de bombeiros. Agora há pouco, mais um carro, um rabecão saiu levando corpos em direção ao Instituto Médico Legal aqui do Rio de Janeiro. Como você disse, a gente tem 10 vítimas, né? 6 já foram identificadas, 4 faltam serem identificadas, 3 feridos. A gente está acompanhando essa tragédia desde as primeiras horas do dia. Foi um incêndio de grandes proporções mesmo. Destruiu toda a estrutura provisória que servia de alojamento para esses garotos que muitos deles não eram do Rio de Janeiro e por isso tinham que morar aqui no centro de treinamentos do Flamengo. Eles seriam transferidos já nos próximos dias para uma outra estrutura melhor, né? Onde era a estrutura do antigo time profissional do Flamengo, que já foi transferido para uma outra ainda mais moderna, enfim. Então, essa tragédia aconteceu pouquíssimos dias antes desses meninos não viverem mais nessa estrutura provisória, viu, Escobar? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou agora há pouco sobre essa tragédia. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. O importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpa. Vamos ver então quem são os mortos identificados até agora. Começando pelo goleiro Christian Esmério, 15 anos. Ele já teve inclusive convocações para seleções de base. Era um menino de Madureira, bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Aí você está vendo agora o Arthur Vinícius, esse faria 15 anos amanhã. Era zagueiro, natural de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Esse é o Pablo Henrique, tinha 14 anos, era zagueiro, é de Minas Gerais, primo do zagueiro do Vasco, Werley. Esse era o Bernardo Piceta, 14 anos, era goleiro, é de Santa Catarina. Vitor Isaías, 15 anos. Atacante de Santa Catarina também. E o último identificado, Átila Paixão, 15 anos, da cidade de Lagarto, em Sergipe. O Samuel, que tem 16 anos, que joga nas categorias de base do Flamengo, falou sobre como foi esse incêndio. Queria falar que a maioria dos atletas estão bem.